A leitura de hoje é um livro médico perante outras religiões. Lucas, capítulo 9, versículo 50. Mas Jesus lhe disse: não proibais, pois quem não é contra vós é por vós. Então, o valor da religião, continua aqui, agora vai Miramês. O valor das religiões é nos levar à magnitude daquilo que é nosso, desde a nossa formação congênita, crer em Deus e na sua exuberante bondade, conceituando ainda mais que ninguém morre. As doutrinas religiosas divergem em alguns pontos, não resta dúvida. Não obstante, convergem para o mesmo ideal, o amor. Cada comunidade religiosa tem uma missão, de acordo com o rebanho que lhe compete educar e instruir. O combate entre as religiões é a prova da distância de Jesus, desde que se candidatam por si mesmo a defensores de uma verdade que ele ainda desconhece, esquecendo-se completamente do não julgueis, e que todos fazemos parte do grande aprisco do Senhor. Parte do grande aprisco, do grande grupo do Senhor. É bom que destampemos nossa lembrança para uma advertência muito proveitosa, como a de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 32, nesta oportuna afirmação: não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Dá uma paradinha para a gente falar desse não judeus. Ele coloca aqui de uma forma, sabe, externa, que o julgamento cria um empecilho para o externo, para o coletivo, para o grupo. E o julgamento, o não julgueis, é porque aquilo ali é autossabotagem. Você acha que está julgando algo. Nessa matrix aqui, a gente já nasce para ser o melhor, o número 1, e tem que estar avaliando a todo momento. A gente já é educado para julgar e para dar a tua avaliação em tudo. Só que o julgamento é um preconceito, é uma posição que você dá e que você está alimentando o teu vórtice de baixas frequências. E a materialização ali na frente vai ser de baixa frequência. Você vai reclamar do teu vizinho, do teu parente, do teu irmão, da tua mulher, de todo mundo. E você também vai julgar e condenar no coletivo, o Estado, o governo, o outro país, e nisso você está entrando numa discussão que só te perturba, que só vai criar materializações ali na frente a favor de tudo que você é contra. Então a gente está se auto-sabotando nesse hábito de julgar. E não é que vai piorar a igreja de Deus, vai piorar é teu mundo, o teu mundo, porque a tua manifestação vai ser alimentada por frequências de baixa vibração. Então, esse questionamento meio, até ele sai do lado, ele fala do lado religioso, mas entra para o lado religioso, porque ele fala que o teu julgamento vai ser contra, nem tampouco para a igreja de Deus. Então, quer dizer, num coletivo religioso. E não, o problema do julgamento é individual, é você com você mesmo. E a gente tem que sair, por isso que o amor é a força maior. E o amor está muito conjugado com a aceitação.
E aceitação é antagônico ao julgamento. Então a gente tem que entender essas verdades que estão vindo agora, para a gente interpretar a mensagem do Cristo de uma forma vibracional, e não dessa forma igrejeira, essa forma ainda de terceira dimensão. O planeta Terra, que muitos místicos chamam de Gaia, ele já está numa vibração que a maioria estão na quarta dimensão. E tem muito na quinta, na sexta, até na sétima. Mas também tem alguns ainda presos na terceira dimensão. E eles ainda precisam dessas informações, dessa forma religiosa, para começar a engatinhar nessa expansão de consciência. Mas a gente tem que ver a mensagem do Cristo e interpretar, estudar ali de uma forma frequencial, para não ficar preso nesse lado igrejeiro, que muitas das vezes a gente vai entrar para julgar mesmo. E não entender que não vai julgar para não prejudicar Deus, os santos, as pessoas ali, aqui. Não, é você. Você está tendo uma atitude contra a tua criação confortável, iluminada ali na frente. E nisso a gente vai embolando, vai começar a julgar o governo, isso, aquilo. Meu problema é porque o governo está isso, o problema é porque o prefeito fez aquilo. Não, o problema está vindo porque eu estou materializando dessa forma e criando desculpas convenientes. Então vamos continuar aqui. Médiuns, meditai nesse assunto acima citado e concentrai-vos com mais interesse em vossos deveres para com a consciência e Deus. Jesus e os benfeitores da espiritualidade maior, e esquece Jesus e os benfeitores da espiritualidade maior, e esqueci a ofensa a Jesus e os benfeitores, as ofensas aos outros, se porventura os vossos impulsos vos levarem a isso. Eu vou repetir aqui, porque eu devo ter pulado alguma coisa. Médium, meditai nesse assunto acima citado e concentrai-vos com mais interesse em vossos deveres para com a consciência e Deus, Jesus e os benfeitores da espiritualidade maior. E esquecei a ofensa aos outros, se porventura os vossos impulsos vos levarem a isso, mesmo que as religiões ou alguém estiver trilhando caminhos que a vossa consciência doutrinária não aprove, mesmo que a falta de conduta moral fizer esquecidos os preceitos do cristianismo, mesmo que a maledicência alastrar no ambiente propício nos outros reinos religiosos, não vos levantai contra os postulados dessas seitas. Compreendei no silêncio que cada um assimila o que pode e que no mundo ainda não existe trigo sem joio e joio sem trigo. Orai por ele sem azinhavre da crítica e esforçai-vos sempre para melhorar a vossa condição espiritual, pois Deus sabe intervir em tudo na hora exata. Então, o que ele coloca aqui, de uma forma mais frequencial, é que ninguém muda ninguém. Não adianta. Você pode ser um suporte, um apoio, mas desde que o outro tenha o aceite dele. O filho, a filha, o marido, a esposa, ninguém muda ninguém. Eu não tenho que me mudar para mudar o outro. Não, eu não tenho que me mudar. Se comigo está legal, se eu estou aceitando a situação, eu vou mudar se eu achar que eu estou sendo de forma imoral, perniciosa, antes o que eu projeto, que quero. Aí tudo bem, agora fora isso, vou mudar para mudar o outro, esquece.
Isso aí você vai entrar numa situação muito conflitante e depois você vai começar a julgar, dizendo que o outro, eu fiz isso por causa dele, por causa dela, por causa disso, e por isso eu estou nesse buraco. Então a questão é, cada um trouxe a sua cruz de acordo com o jugo que tem, a cangalha ali para levar aquele peso. Então não adianta, aquilo ali é a obra da vida dele. Eu tenho a obra da minha vida e eu tenho que procurar se adequar, a entender e aceitar as coisas de forma. Esse vídeo que eu coloquei, esse áudio que eu coloquei, São Germán está colocando ali a fórmula para a gente viver bem no conforto. É entender aquilo ali e seguir. E o entender aquilo ali, você não tem que fazer nada demais. É ter a sua vida moral, ética, de forma que você entenda e que você aceite, e ter a aceitação do externo, que tudo vai ali se modificar a seu favor, vai conspirar a seu favor. E a coisa ali é tão legal, a mensagem que ele passa, que você vê, caramba, quem precisa de terapia depois de uma mensagem dessa? Mas quem puder, não vai perder nada. Há sensitivos que condenam os sistemas doutrinários que não são os seus, sem que percebam a ignorância revestida de vaidade no que pensam, falam e escrevem. Sem dúvida que existem espíritos desencarnados com o mesmo impulso, transmitindo mensagem de condenação ao modo de pensar dos outros, pois a razão iluminada no discernimento cristão nos diz de onde eles vêm e quais os seus objetivos. Dá uma outra parada aqui. Eu não sei se todo mundo nota que nesse planeta, a Matrix aqui, ela tem o hábito de criar monstros. Aí toda hora é um monstro tal, é uma doença tal, é aquilo, o ano 2000 vai acabar, o mundo, depois de 2012, toda hora vem um monstro que dizem que é maior do que o outro. E a gente tem que entender que o mundo quem faz é a gente. E que a vida nunca cessa. E que esses monstros, como a música que diz, são brincadeiras de pescadores, de crianças, que criam situações para colher ali facilidades, vendendo um superpoder para não ter medo daquele monstro ou combater aquele monstro. Mas eu não quero dizer que não há intervenção das sombras para criar o terror. Isso há. Mas quando vem essas mensagens, o que a gente tem que fazer? Não é propagar, não. É emitir luz. É entender que a vida é eterna e que você não morre. Por que vai ter medo de quê? Do desencarne? Se dizem que do lado de lá eu vou estar até melhor. Se essas doenças, na hora de acordar, dor no corpo, eu não vou ter mais. Pô, que coisa boa! Então, não é querer o suicídio, a morte logo, mas entender que vem coisa boa para mim. Vai vir coisa boa para mim. Então, a gente tem que, na hora dessas mensagens trevosas, emitir luz. E o que é emitir luz? A gente fala muito de luz, emitir luz, fazer luz. O que é a luz? A luz é o conhecimento. O autoconhecimento. Não, é o autoconhecimento, o conhecimento em geral. Mas por que essa analogia da luz? Então, a luz está aqui, ó, na minha frente. Está aqui na minha frente. Está me clareando a minha frente. Mas quando eu olho para trás, tem uma sombra. O que é aquela sombra? É a minha ignorância. E o que eu tenho que fazer para aquela ignorância se transmutar para a luz? Focar na luz naquela sombra. Então, o que é essa luz naquela sombra? É trabalhar um conhecimento que vai me aclarar nos meus defeitos, nos meus preconceitos.
Então é exatamente quando a pessoa, você vê a sombra da pessoa, muitas das vezes aquela sombra dela também é minha. Quando eu emito luz, eu trabalho a forma mais esclarecedora, menos medonha, mais bonita. Eu vou emitir luz tanto para ele como para mim. Então a gente tem que entender esse lado para não entrar nessa cilada das trevas, de te contaminar, de fazer você sair do patamar, sabe, de uma frequência legal, que está fazendo cocriações boas ali na frente. Então, olhar a sua frequência, tomar conta da sua frequência é essencial para ter uma vida boa, uma vida agradável. Se há pessoas que merecem maior atenção e respeito, eles são os que trilham os outros caminhos sentimentais, pois nos favorecem como experiências em outras dimensões. Então, por que sentimentais? Porque nós somos o nosso sentimento, nós somos o que vibramos. E a nossa vibração está atrelada ao que eu vejo e conoto como a emoção, o sentimento que tenho. Se queremos saber a quantidade de religiões no mundo, procuremos a estatística dos espíritos, coisa de 7 a 8 bilhões de pessoas, né? Mesmo que muitos pertençam à mesma fé, não encontraremos dois que a sintam do mesmo modo. Olha só que negócio legal. Cada alma é um mundo religioso com as suas características próprias, de modo a desenvolver as qualidades ou dons que Deus colocou como leis dentro de cada ser. E se espírito nenhum pode viver sem a cooperação dos outros, a ofensa, os julgamentos, os ódios, etc., tende a desaparecer das nossas cogitações, pois é esse o nosso ideal, de nos darmos as mãos, encarnados e desencarnados, aproveitando essa profusão de ensinamentos, desfrutando desta presença maior dos céus na terra e educando-nos corretamente. Cavalgamos na vida o potro de nosso destino, considerando os preceitos religiosos como freio e os nossos instintos como esporas. Os primeiros não nos deixam cair nas fossas, os segundos não permitem que paremos na estrada. E quando as outras religiões e pessoas que não comungam conosco, escutemos novamente o versículo. Mas Jesus lhe disse: não proibais, pois quem não é contra vós é por vós. Que assim seja. Então, bom, pediu ele aí para fazer a prece inicial, para ser. Com muito prazer, e lembrar que isso aí não foi apenas uma nação espiritual, mas sim uma advertência para que nós possamos nos qualificar dentro da doutrina espiritual, observar a caminhada que nós temos que seguir e observar mais ainda a nossa conduta, o nosso eu, não deixar para que os espíritos, acima de tudo, Deus, venha fazer por nós. Ah, mas eu sou fraco, eu sou pequenino, então preciso que Deus faça isso. Mas se nós não buscarmos, levantarmos cedo, buscar água limpa, nós vamos beber água embaçada. Então nós temos que nos tratar de já, porque o planeta está numa situação de modificação. Então, até inteirar o terceiro milênio, a regeneração estará implantada. Mas para que a regeneração ela possa surgir, depende de cada um de nós. E foi dado aí o exemplo, foi dado o remédio de como nos podemos modificar. Basta querermos, não seguir o apelo daquele que está
colocando um mundo tenebroso, um mundo temível. Não, olhar para o nosso coração, na nossa mente, o que vai de bem, o que é contra nós. Porque sendo contra nós, não está favorável à cristandade. Então, nós temos que procurar nos aconchegar, mas esse aconchegar é um serviço, é um trabalho, é um mecanismo da consciência de cada um, que para nós mudarmos, nós estamos na casa espiritual entendendo que essas leituras, essas instruções, é para o nosso dia a dia, para colocarmos em prática, para adquirirmos energias positivas. Então, assim nós agradecemos esse encontro fraterno, que é justamente os espíritos desencarnados, mas que vêm até aqui no objetivo sempre de somar, sempre de multiplicar, para que cada um de nós possamos levar uma fatia desse manancial, dessa doçura que vem do céu para o nosso dia a dia. Então, assim nós agradecemos e pedimos a colaboração dos irmãos no que se diz respeito à mediunidade nas águas. Então, assim, poderemos fluidificar a água com a nossa vontade. Eu quero que haja bem, tem que ser bem. Eu posso, sou filho do limpo, do perfeito. Se eu sou limpo, eu tenho que me adequar à limpeza. Então, assim sendo, nós temos que procurar cada dia olhar dentro de nós aquilo que está com excesso e aquilo também que está faltando. Agradecemos a visita dos irmãos, agradecemos já a colaboração dos irmãos para o segundo tempo da nossa vibração, e que os conhecimentos nossos possam cada vez mais ficar na balança da vida, adequando-nos sempre para o melhor, sempre para o positivo. Que a paz divina possa estar no coração de cada um e que nesse momento as forças superiores, através da vontade do grande mestre Geraldo de Aquino, pacifique todo mundo que aqui está e levamos para casa um grau, um ponto, esse ponto de energia positiva para a limpeza psíquica dos nossos lares. Mas o objetivo principal é cada um cuidar de si, que assim nós fazemos um grupo homogêneo. Agradecemos por tudo e passamos a palavra ao irmão Carlos Ovaldo para que dê o prosseguimento, e assim estaremos juntos, impressos nessa vibração. Assim seja. Assim seja. Então vamos agora ao livro dos médios, a pergunta 135 do capítulo 10. Então estamos no capítulo 10, a natureza das comunicações, pergunta 135. As comunicações frívolas emanam de espíritos levianos, zombeteiros e travessos, mais maliciosos do que maus, e que não dão nenhuma importância aos que dizem, como não tem nada de inconveniente, agradam a certas pessoas que com eles Compartilhem. se divertem e encontram prazer. Deixa eu botar uma régua. Encontram prazer nessas entrevistas fúteis, onde se fala muito para não se dizer nada. Esses espíritos, algumas vezes, rivalizam em tiradas espirituosas e mordazes, em meio a frasejos banais,
dizem duras verdades que ferem quase sempre com justiça esses espíritos levianos, populam ao nosso redor e aproveitam todas as ocasiões para se misturarem nas conversações. A verdade é a menor dos seus cuidados, e é por isso que tem um maligno prazer em mistificar. Isso é muito bom. Só um segundinho antes de você ler. Isso é muito bom que cada um penetre dentro dessa leitura, porque isso aí faz bem para o dia a dia e convém para que nós possamos fugir da armadilha. Presta bem atenção. Só lobos caem na armadilha de lobos. Isso aqui já foi lido, o livro do Hermes já foi estudado umas 300 vezes aqui. Se não aprendeu até agora, mano, vai ser difícil prazer em mistificar os que têm a fraqueza, ou algumas vezes a presunção de neles crer sob palavra. As pessoas que se comprazem nesse tipo de comunicações dão naturalmente acesso aos espíritos levianos e enganadores. Os espíritos sérios delas se afastam, como entre nós os homens sérios se afastam das sociedades de estouvados. Então, o que eu quis dizer é o seguinte, é questão de gostar, de querer, porque a mensagem já foi jogada. Mas as pessoas ainda estão presas ao maravilhoso, né? Então vamos agora ver o Miramês aqui sobre esse versículo que deve dar uma ênfase, uma claridade muito maior. Comunicações frívolas é o título, capítulo 49. As comunicações frívolas tomam o corpo emanando de espíritos levianos, zombeteiros e brincalhões, que desconhecem a honestidade e gostam sempre da irresponsabilidade, que riem a bandeiras desprezadas das suas mentiras, que riem a bandeiras desprezadas de suas mentiras, quando encontram médios e públicos que lhe deem atenção. Eles atuam de preferência no meio onde encontram afinidade com o seu tipo de vida. Se encontram criaturas que com eles se emanam em sentimento. Olha que coisa muito legal, né? Ainda mais aqui nesse grupo aqui, bem sucinto, né? Porque as comunicações que tem, que está vindo aqui, eu me lembro uns 15 anos atrás não daria para conversar dessa forma, né, Valdir? Ainda mais com as comunicações, os médios que a gente tinha que trazia comunicações meio fabulosas, né? São muito comuns as nossas manifestações, mesmo dentro de reuniões consideradas sérias. São muito comuns as suas manifestações, mesmo dentro de reuniões consideradas sérias. A insistência deles é constante, até encontrarem uma brecha para falar. E quando falam e veem a aprovação pelo sorriso que sabem despertar nos que ouvem, aí dominam o ambiente. Quando preciso, eles sabem simular uma seriedade que não possuem. São os falsos profetas falando há muitos séculos, mas que um dia serão verdadeiros. Então, como emitir luz numa situação dessa? Entendendo que esses irmãos que vão ali, eles são não pedra, eles são alavanca para adiantar o grupo. Pode ser meio antagônico, paradoxal, mas é verdade. Eles vão ter que marretar a cabeça dos outros, assim, mandar todo mundo assinar atestado de idiota, para mais tarde o cara lembrar, cara, que idiota que eu fui mesmo. Eu acreditava naquilo tudo, só porque era uma entidade falando, eu estava acreditando em tudo. Então, quer dizer, não é mal, é uma coisa necessária para ter um adiantamento mais acelerado, né? Porque de vez de demorar 30 anos, vai demorar 10. Então, quer dizer,
A gente vê como assombração, como uma coisa maligna. Não, é trabalhar, sabe? Deixar o mal ali cultuar, trabalhar, desenvolver, para que acelere uma consciência, querer se despertar, querer sair daquela situação. Então, quer dizer, esses irmãos, quando encontram, se afinizam com os encarnados, não é por acaso, é afinidade mesmo. São parecidos, são assíduos, são comezinhos no chulo, no trivial. Então, quer dizer, a gente às vezes coloca um lado demoníaco nas coisas, mas são afins. E aí a gente não tem que, não, ele está ali porque ele está alimentando aquele irmão, alimentando no ego, na vaidade, na vontade de debochar dos outros. Muitos também vai ali à procura de querer saber do futuro, a querer saber do presente, o que eu rodei, o que não rodei. E essas criaturas são vítimas de chantagem. Por que chantagem? Porque eles vão ser iludidos por uma coisa que aquele que está ministrando aquele conhecimento para ele, pouco sabe. Mas eles não vão ser vítimas. Eles não vão ser vítimas, eles abrem a porta para isso. Eles criam a situação para isso. É o que se falou de lobos, que é a armadilha de lobos. Você vai querer um passe mágico? Você não educa a tua filha. Aí a tua filha também não educa o teu neto. E teu neto morre baleado lá e tu vai na televisão e fala, ele era isso, ele era aquilo. Não, ele era o que você achava que era. Ele não era aquilo. Você achava que ele era isso. Porque na tua frente, de repente, ele tinha um pouquinho mais de decência. Então, quer dizer, é o resultado de começar a botar a culpa nos outros, porque não traz a culpa para si. Por que eu materializei isso, a morte do meu neto? Como é que eu comecei? Aonde é que eu comecei a materializar isso? E também levando para o outro lado, que ninguém conserta ninguém muda ninguém. Se teve a materialização do neto, ou do filho, eu não tenho que entrar em nenhum martírio. Ele materializou o desencarne. O desencarne também é uma materialização. E se ele desencarnou naquele momento, é porque tudo, o turbilhão já estava alimentado e já estava para cocriar aquela situação. Então tu não tinha como salvar aquela pessoa. Não tinha como, porque já estava alimentada ali. Vou dar 3 exemplos aqui para a gente compreender melhor isso. Estou passando perto de uma praia, vejo um cara gritando, se afogando, eu entro, vou lá, pego o cara, resgato, levo para o hospital e ele morre no hospital. Mesma cena. Vou lá, vejo o cara, vou lá tentar pegar o cara, quando chegou, já na areia o cara estava morto. Outra situação, estou passando ali, o cara está se afogando, mas eu estou no zap, ou dormindo, e não vejo o cara se afogando. E o cara morre afogado. Eu posso ser instrumento para salvar o cara, mas se ele não materializou, não alimentou o vórtice para ele desencarnar ali. Se ele alimentou, já era. Eu não vou ajudar, eu não vou salvar ele. Eu posso tentar, eu posso fazer isso. Por isso que eu não tenho que criar nenhum tipo de culpa ou trabalhar julgamento para me colocar nesse lado de culpa, porque o cara morreu, porque o meu filho morreu, porque minha esposa morreu, porque... Não! Aquilo ali foi materializado pela pessoa a hora do desencarne. A gente não vai entrar agora no âmbito porquê que materializou o quê? Isso aí é de cada um. Então a gente tem que entender isso, que ninguém salva ninguém. E se a gente entra numa cultura religiosa de que a gente pode ser instrumento, mas desde que a cocriação ali do vórtice, daquele momento, porque só quem alimenta ali é a própria pessoa, porque a materialização
do desencarne dela. Eu não posso alimentar a materialização do desencarne do Valdemir ou de ninguém. Eu posso dar ideia, mas quem vai alimentar o vórtice de cada um é a pessoa própria. Então a gente tem que entender isso para não entrar nesse lado da culpa. Eu tive culpa, eu fiz isso. Não. Ele se alimentou de informações que canalizou sentimentos depressivos, destrutivos, e aí cocriou ali o desencarne. Então a gente tem que entender isso para não cair em armadilha de louco. De tanto brincar com a verdade, as consequências terão o poder de transformá-los. Os espíritos frívolos falam muito sem nada dizer da verdade. São hábeis no engodo e bem capazes de iludir muitos espíritas, sem preparo moral. É bom que se lembre sempre da advertência evangélica: vigiai e orai. O médium, quando entra em sintonia de espíritos levianos, dificilmente escapa das suas ondas mentais. Eles provocam alegria no medianeiro e inspiram seus companheiros para a sua exaltação, ativando a vaidade. Tudo que dizem é falso, sem raízes no amor e na caridade. A mediunidade tem seus tropeços, quando esquece a educação e vira as costas para a disciplina. Então vamos entender isso aqui, que não é só a ira, não é só o desdém, é os 7 pecados capitais: a luxúria, a vaidade, a usura. Então a gente tem que estar antenado nisso. Eles podem fazer uma leitura do que a gente acha que, eu nem pensei dessa forma, eu nem vi esse meu lado mais malandro, mais sensual, mais isso, mas eles estão vendo. Eis porque o Espiritismo sem Cristo torna-se palavra vazia, que o vento leva sem utilidade. A primeira coisa que o médium sério deve procurar na casa que frequenta é o trabalho, aquele que a caridade sustenta e o amor incentiva. Se queres entender um espírito frívolo, procura acompanhar um homem desta natureza, e verás como é insuportável o ambiente em que ele vive. Com o passar do tempo, ele mesmo começa a sentir enfado de sua vida e a sofrer as consequências de suas irresponsabilidades. O espírita estudioso deve, se ainda não o fez, buscar moralizar seus pensamentos, palavras e obras. É um trabalho difícil para quem já está condicionado na frivolidade, mas nunca impossível. É a caridade consigo mesmo, para aliviar o fardo e abrandar o jugo dos seus próprios ombros. Neste passar de esforços constantes, acender-se-á a luz na sua intimidade, como que por encanto, filha do exercício do bem. Os espíritos levianos e falaciosos não pensam no que podem acontecer, no que falar e fazer. A sua vida é, pois, uma ruína volante, mas nunca eterna. O seu dia chegará, o dia da implosão dos seus erros, e a amargura será o ambiente de seu coração. Se alimentou trevas, respirará trevas e viverás nas trevas, criadas por ele mesmo. Como responsabilizar os outros? Médium, se já chegou às tuas portas do entendimento a oportunidade de ser útil, de usar tuas faculdades para ajudar a discernir a luz? Não. Tuas faculdades para ajudar a disseminar a luz? Se um evangelho aberto para todos, irradiando amor nas linhas que a caridade abriu, com as suas estrelas de benevolência, queres conhecer as tuas companhias espirituais? Estuda o que és e presta atenção no que fazes da vida.
observa teus pensamentos e analisa o que a tua boca fala. Semelhante atrai semelhante. Paulo, falando aos Coríntios em sua segunda carta, assim se expressou no capítulo 8, versículo 7. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber e em tudo, em todo cuidado e em nosso amor para convosco. Assim também abundais nesta graça. Volta a ver a vez. Quem já se livrou das comunicações frívolas, quem já saiu da sintonia dos espíritos brincalhões e levianos, em sua vida manifesta a abundância de que fala Paulo, e sentirá o coração bater no ritmo do amor e nas irradiações da fraternidade, e passará sempre a ajudar por todos os meios. E assim seja. É. Isso é quase um para uma possível sabatina conosco mesmo, porque as advertências aí, ela vem coletiva, dá para nós, se não agarrarmos de uma maneira, agarrar de outra. Se vem um provérbio agora, não entendeu, lá na frente tem alguma coisa a respeito, explicando o porquê daquilo. Então, dentro da espiritualidade, nós estamos aqui justamente para assimilar, temos tempo em casa para poder dar uma atenção, que seja pouco tempo, mas estudar, preparar para ter uma vida tranquila, uma vida mais calma, uma vida fraterna, vamos dizer assim. Mas quando a pessoa não tem consciência do que a palavra, do que a mensagem está trazendo, ali fala que Paulo está dizendo sobre a prosperidade, se você for centrado. Só que Paulo foi toda hora, tinha que sair de um lugar e ir para outro, porque estava sendo procurado. E foi crucificado pelos romanos. E aí a pessoa que ouve uma mensagem dessa e rotula com o que aconteceu com Paulo encarnado, vai falar, pô, esse tipo de prosperidade eu não quero. Então a gente tem que entender, estudar bem para tirar o espírito da letra. E assim vamos levar o nosso pensamento ao nosso guia, modelo, ao nosso mestre Jesus. E confabular com ele. Mestre Jesus, agradecemos por essa tarde, noite de domingo, estarmos aqui nesse propósito de estudar e de ampliar consciências, ampliar conceitos e transmutar espíritos, transmutar o homem velho do homem novo. E depois desse manancial aqui, esse banquete espiritual todo pronto para nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, só temos a agradecer ao Pai, Criador de tudo e de todos. Muitas graças a Deus. Em nome do Mestre Jesus, está aberta essa fraternidade entre irmãos encarnados e desencarnados.
esse encontro realizado, que a luz que aqui foi feita pela posse ser distribuída agora ao voltarmos para os nossos lares, ao encontro dos nossos afins, e que a paz possa encher. Por isso só temos mais uma vez a agradecer ao nome das nossas Deus. Em nome do nosso Jesus, está encerrada essa fraternidade entre nós. Que assim seja. E aí, seu Pedro, tudo bem, seu Pedro? Tudo bem? Bem, mãe? Tudo bem, dona Vida? Olha, eu vou ver aqui amanhã. Tudo bem, pai? Assim, estou sentindo bastante mal, muitas dores no corpo, aflição. Eu já vim aqui muitas vezes para receber paz, ouvir a palavra, beber a água dentro. Acreditava e acredito nos dias. Mas onde estou, tudo é bem mais difícil. Não tem igreja, não tem centro. Aqui é cada qual por si. Você tem que viver só para você mesmo. Hoje lembrei muito dessa casa e, para minha surpresa, eu aqui estou entre vocês. Sei que a minha realidade agora é lá. Tenho de aprender a viver essa nova vida. Peço que orem por mim. Eu confio que Deus permitiu a minha chegada aqui, porque alguma coisa boa está reservada para mim. Que esse irmão possa compreender que ele materializa, que ele sente, o que ele vibra, e que se aquele local onde ele se encontra, ele acha que é desagradável, desconfortável, que ele possa mudar a forma de ser. E a prova disso foi ele lembrar daqui e aqui chegar. Ele tem um poder, basta ele ter a fé, como diz o nosso livro, do tamanho de um grão de mostarda. Ainda mais agora, vivendo nesse mundo etéreo mais plástico, mas muito concentrado ainda no achismo e nas crenças na qual ele concretizou na sua casa mental. Que ele possa agora avaliar sobre o que foi falado aqui no estudo e que ele possa se remodelar, que ele possa quebrar paradigmas antigos e transmutar para esse padrão novo, que você é Deus, que você é o criador do seu destino. Muita paz e muito amor. Pai, encontrei mais um dia para te agradecer por tudo que me foi dado. E mais uma vez eu possa estar sempre presente junto a tudo que o Senhor nos concede. Que hoje eu possa assimilar tudo que aqui está sendo ofertado. Este manancial de obras. Eu só tenho a ajudar o nosso crescimento espiritual. Como é bom poder estar aqui. Se eu encontrasse em todos os lugares do que eu encontro aqui, tudo seria perfeito. É muito bom ser um ser de luz, nem que seja por alguns minutos,
pois é assim que merecia. Obrigado, Senhor, que nos proporciona este momento de luz e paz. Graças a Deus, eu consegui chegar aqui, pois aqui é o lugar que me encontro na mais perfeita paz. Antes era pouco difícil, pois eu era muito leiga em relação à doutrina, mas hoje eu já entendo um pouco mais e posso dizer que foi aqui que me encontrei espiritualmente e vivo hoje bem mais feliz. Fiquem todos na mais perfeita paz do Mestre Jesus. Assim seja. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, pois assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. A voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, pois assim em breve